Então, lembrando agora, como eu estou aqui com uma tela só, eu peço que se vocês precisarem que eu pare, se tiverem alguma coisa para chamar de atenção, que vocês abram o microfone e me chamem rapidinho, que eu não vou estar visualizando a tela daqui do Meet, tá? Vou estar na tela de apresentação. Então, vamos lá, iniciando aqui a nossa aula para dúvidas e resolução de exercícios sobre movimento retilíneo uniformemente variado. O primeiro exercício que a gente vai resolver agora foi um pedido, que é o exercício 9, na verdade. Aqui, né? Ele é o exercício 9 da lista que foi enviado. É esse mesmo, né, Murilo? Isso aí. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico que toda vez que eu tiver um gráfico, vai ser uma representação em que eu tenho um eixo vertical e um eixo horizontal, e cada um desses eixos vai representar uma grandeza física. Normalmente o eixo horizontal, que seria o eixo X lá da matemática, vai representar o tempo, e o eixo Y vai assumir valores dependendo do gráfico. Por exemplo, esse aqui é um gráfico da aceleração em função do tempo. Então, o eixo vertical vai assumir o valor da aceleração. Se eu tivesse um gráfico da velocidade em função do tempo, esse eixo X aqui permaneceria como tempo, e aqui em cima seria o eixo das velocidades. Aí, né, vou colocar aqui como a unidade do SI. Lá no movimento uniforme, nós utilizamos esse gráfico, porém, para as posições, em metros. E agora no movimento variado também, porém, como as funções são diferentes, o formato do gráfico é diferente. Então, aqui eu tenho o gráfico da aceleração escalar de um móvel em movimento retilíneo, né? Quer dizer que a trajetória é retilínea em função do tempo, que é dado por essa figura aqui. Sabe-se que a velocidade inicial é nula. Então, eu sei que V0 é igual a zero. Quem é V0? A velocidade inicial é a velocidade no instante t igual a zero. Então, isso aqui é uma verdade. E foi fornecido pelo problema. E aí, a letra A pede a aceleração escalar média no intervalo de 0 a 40 segundos. Se você observar aqui, eu tenho dois gráficos. Eu tenho nesse diagrama, né, gráfico com eixo vertical e horizontal, eu tenho o gráfico que eu vou chamar de gráfico 1, que é esse aqui de cima, que tem uma aceleração positiva, enquanto esse aqui é um gráfico 2, que tem uma aceleração negativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que este objeto que está se movendo, nos primeiros 10 segundos, ele manteve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Enquanto acabou apitando aqui, eu fui lá para a tela para ver o que vocês digitaram. Não digita não, gente, que eu sou uma pessoa curiosa, eu vou lá para ver. Enquanto, nos primeiros 10 segundos, ele manteve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. A partir de 10 segundos, ou seja, de 10 segundos até 40 segundos, a aceleração dele foi alterada. A aceleração passou a ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração positiva, ela caracteriza um aumento no módulo da velocidade, enquanto aqui, uma aceleração negativa, ela vai estar orientada contrária ao movimento, né? Contrária àquela velocidade. É como se, por exemplo, ele tivesse aqui acelerando, aumentando a velocidade, do nada ele viu lá, passou um cachorro correndo na frente, e ele, pisou no freio. Quando ele pisou no freio instantaneamente, ele começa a desacelerar. Ele aplica uma aceleração contrária àquela velocidade que estava inicialmente. Então, aqui eu tenho duas acelerações distintas. E aí, existem algumas propriedades do gráfico da aceleração que facilitam
a resolução dos problemas. Mas se você não quiser utilizar o gráfico como resolução, como forma, né, de inicial de resolução, você pode utilizar as funções. Os gráficos, eles são só uma forma diferente de escrever o que as funções nos apresentam. Por exemplo, aqui a função da aceleração, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ok? E aí ele quer saber qual é a aceleração escalar média em todo o intervalo. A gente sabe que são duas diferentes, mas considerando todo o intervalo de tempo e tudo que aconteceu aqui, no fim das contas, o que eu tenho como aceleração escalar média. E aí, o que seria essa aceleração em todo o intervalo do tempo? Seria considerando a aceleração total. Considerando o quê? Considerando a variação na velocidade total e a variação no tempo total. Então, quem é a variação da velocidade total e quem é a variação do tempo total? Bom, se é de 0 a 40, eu tenho que o meu ΔT total é 40 menos 0, que vai dar 40 segundos. Agora, quem é ΔV? Bom, eu posso encontrar ΔV fazendo o quê? Fazendo a área da figura formada no gráfico, que é uma propriedade do gráfico. Eu posso vir aqui, ó, e ver essa figura formada aqui. Isso aqui vai dar o ΔV no primeiro, com a primeira velocidade. Mas isso aqui não é diferente, por exemplo, porque é um paralelogramo. Quem é a base? A base é o tempo. Quem é a altura? A altura é o valor da aceleração. Então, a gente só... Por que essa propriedade ela é válida, né? Tanto aqui, que eu já vou colocar aqui, que seria um ΔV2. Por que essa propriedade é válida? Porque ela representa o que a gente tem aqui, ó, na função característica da aceleração. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer pelo gráfico, posso fazer usando a função para cada um deles, para encontrar quem é a variação da velocidade. Vou fazer primeiro considerando o gráfico, por exemplo, né? Por quê? Porque o valor da área 1 é igual, na verdade, é numericamente igual, ou seja, coincide em valor com a variação da velocidade 1. Isso implica o quê? Que a variação da velocidade na primeira parte vai ser igual à área deste paralelogramo formado aqui. E se é um paralelogramo, a área é dada pelo valor da base vezes o valor da altura. E quem é a base? 10 segundos. Quem é a altura? 3 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho 3 metros por segundo ao quadrado. Associando aqui, eu encontro a minha variação da velocidade, que vai dar 30 metros por segundo. Essa variação da velocidade é estabelecida nesse primeiro trecho, quer dizer que se ele estava com a velocidade inicial nula, ele saiu de 0 até uma velocidade V de 30 metros por segundo, que foi aqui, ó. Quando ele chegou aqui, ó, no 10, nesse pontinho aqui, a velocidade dele era 30. E aí aconteceu o quê? Da necessidade de parar esse móvel, né? Então, aí a área 2 vai ser numericamente igual à variação de velocidade 2. E aí eu tenho o quê? Vamos lá. Quem que vai ser? Vai ser ΔV2, vai ser igual a base vezes a altura,
que vai ser igual à base. Quem é a base? A base é todo esse trecho de 10 segundos a 40 segundos. A base vai ser 40 menos 10 vezes menos 2, que vai ser igual a menos 60 metros por segundo de variação de velocidade. Ok? Então, eu encontrei essas variações de velocidade aqui. Tudo bem? Então, para encontrar qual é a minha aceleração escalar média, estou falando escalar média e não vetorial média, tá bom? Que é outra coisa que a gente vai ver na nossa próxima quinzena. Eu vou encontrar qual é ela no trecho total de 0 a 40 segundos. E aí eu vou fazer essa aceleração total, que vai ser ΔV1 mais ΔV2, dividido por ΔT1 mais ΔT2. Essa aceleração média total vai ser igual a 30 menos 60, mais com menos, né? E eu tenho aqui o tempo total que vai ser 40. Aqui vai dar menos 30 dividido por 40. E aqui vai dar menos 0,75 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E aí eu encontrei qual é a resposta para a letra, de meu pontinho, para a letra A. E a letra B pede para que eu faça os gráficos da velocidade escalar em cada um deles. Para fazer os gráficos da velocidade escalar, eu preciso do quê? Eu preciso, vamos colocar aqui, eu preciso da função, correto? Mas eu sei que é do mesmo móvel. E aí eu vou fazer a letra B na próxima página, para não ficar bagunçado. Tá bom? Aqui a letra B pede os gráficos da velocidade. Mas eu vou fazer os gráficos em um único diagrama, como aqui foi feito, o 1 e o 2, eu vou fazer em um único diagrama. Já vou traçar aqui um eixo vertical, V, em metro por segundo, e um eixo horizontal, em segundos. Não, vou ter velocidade negativa, deixa eu só apagar aqui, peraí. Professora, Bem, quando você acabar aqui a aula, você vai colocar essa aula até amanhã, mais ou menos, no AVA? com certeza. Ok, obrigada. De nada. Então, vamos lá. Para que eu trace o gráfico das velocidades, eu preciso conhecer valores de velocidade. Preciso conhecer valores de velocidade para esse primeiro trecho e para esse segundo trecho. E aí eu vou ter dois gráficos aqui, da mesma forma que eu tenho dois gráficos aqui nesse diagrama da aceleração. Então, vamos lá. Para que eu escreva aqui, para que eu faça o gráfico da velocidade desse primeiro trecho, desse aqui. Nós já vimos lá, na letra A, que a gente tinha feito, vou até voltar lá, nós vimos aqui, ó, que a primeira variação da velocidade é de 30 metros por segundo, correto? E que a segunda variação da velocidade, ela é de menos 60 metros por segundo, beleza? Esse aqui foi de 0 até 10 segundos, com a velocidade inicial nula, até atingir, né, no caso, 30 metros por segundo. E aqui, esse de baixo, teve uma variação, considerando o quê? Uma velocidade que já era 30, lá de cima, e que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo,
passando pelo zero e chegando até menos 60 no fim das contas, correto? E aí eu já vou utilizar esses valores para a gente não fazer conta mesmo. Eu sei que delta V1 é igual a 30 metros por segundo, e sei que delta V2 é igual a menos 60 metros por segundo. E sei também que V0 é igual a zero. Isso aqui, começando o trecho aqui, beleza? Para essa aceleração, ó. Sabe-se que a velocidade inicial é nula. Inicial aonde? Inicial quando t igual a zero. Tá vendo aqui? T, eixo t. Quando t igual a zero, então aqui, quando t igual a zero, a aceleração era mais 3. Então, a velocidade inicial igual a zero, ela vai ser relativa a essa variação de velocidade. Então, eu já sei, para o primeiro gráfico, para o 1, que a aceleração é igual a mais 3, que a velocidade inicial é igual a zero e que t é igual a 10 segundos. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter aqui marcado 10 segundos, a minha velocidade inicial é igual a zero, e que quando t é 10 segundos, a gente já sabe que v vale 30. Isso a gente pode fazer utilizando a função horária da velocidade. Sempre que fala de velocidade, eu posso recorrer que vi, vovó e vovó atrás do trio. E aí eu quero saber quanto vale esse, se a velocidade inicial é zero e a aceleração vale 3, quanto que vai ser essa velocidade em 10 segundos. E aí a gente encontra que essa velocidade é igual a 30 metros por segundo. E aí eu vou marcar um pontinho aqui. Vou botar aqui, porque para não ficar desproporcional. Aqui vai ser a velocidade 30. E quanto que é? Ela vai ser isso quando o tempo vale 10. É isso aqui. Então, como é que é o meu primeiro gráfico? Meu primeiro gráfico é uma linha reta que liga esse ponto a esse outro ponto aqui. Não vou conseguir fazer uma linha reta. Deixa eu apagar, que ficou muito feio. Então, vamos lá. Esse aqui seria o meu primeiro gráfico, do trecho 1. Mas ele quer os gráficos, então eu tenho que fazer para o trecho 2 também. Para o trecho 2, eu vou até colocar aqui de outra cor, vou botar de azul. Para o trecho 2, eu tenho uma aceleração igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração é menos 2, o meu gráfico ele vai ser descendo, vai ser decrescente, não vai ser crescente. Ok? Então, se a aceleração menos 2 começa nesse instante 10 segundos, a velocidade para essa aceleração, que eu vou tomar como inicial, vai ser essa aqui de 30 metros por segundo. Na minha representação aqui. Porque ele vai, a partir daqui, variar menos 60. Então, na verdade, ele vai chegar até aqui no menos 30. Que ele vai diminuindo, 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 e em 30 segundos ele diminuiu, se você parar para pensar, né? Vamos colocar aqui, que delta, deixa eu fazer de azul, que delta V2 é igual a menos 60 metros por segundo, se você faz substituição de valores dentro de uma função horária, por exemplo, você encontra qual seria uma velocidade no instante. Isso aí foi uma confusão que muita gente fez na representação de função, tá, gente? O que que eu sei? Eu sei que a variação de velocidade foi menos 60, mas eu sei que
Se eu uso a função horária das velocidades do vovô e da vovó atrás do trio, eu sei que quando o tempo é 40, a aceleração menos 2, eu sei que eu tenho a velocidade. Então, você sabe qual é a variação da velocidade? Você sabe que V menos V0 é igual a vezes T. Então, nisso aqui que a gente se baseia. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que isso aqui vale menos 60 para menos 2 vezes T, que é 40, não vai dar. Se eu botar 2 vezes 40, eu vou ter menos, se você substituir aqui, por exemplo, né? Por 40. Então, não é uma velocidade inicial que seria nula. E esse tempo aqui não é contando com o tempo a partir do zero, mas o tempo a partir do 10. Por isso que não dá a mesmo resultado, como muita gente colocou em análise lá no questionário de movimento uniforme. Deixa eu só apagar aqui para não gerar mais uma confusão. Vamos lá, então. Então, eu vou representar a partir daqui. Então, qual o outro ponto que eu posso marcar? Como descobrir qual é a minha velocidade inicial aqui? Como descobrir qual é o tempo aqui? Bom, se ele começa a desacelerar a partir do 10, eu começo a contar a partir daqui onde eu tenho a nova aceleração. E aí, como que nós vamos resolver isso? Eu sei que a aceleração vale menos 2. E aí eu preciso encontrar possíveis valores. Eu vou admitir que eu estou começando a contar a partir daqui e colocar aqui 30, porque a velocidade para mim inicial com essa aceleração era essa. E aí eu quero saber em que momento ele diminuindo essa aceleração a partir do 30, ele vai chegar lá no zero. Bom, para ele diminuir aqui, eu vou ter, tá? Negativo passa para o outro lado positivo, 2 vezes t vai ser igual a quem? 2 vezes t é igual a 30, t vai ser igual a 30 dividido por 2, que vai ser igual a 15 segundos. 15 segundos, aqui, gente, é a partir do 10, porque eu estou contando a partir... Ah, não, eu vou marcar o ponto aqui no 15? Não, ele vai ter descido aqui, ó, e como eu contei que é a partir do 30, ele vai estar 15 segundos à frente do 10. Quando eu marquei que a velocidade inicial aqui para essa função é 30, esse tempo marcado aqui, ele é à frente do tempo associado ao ponto onde eu estou representando, tá bom? Então, aqui teria um pontinho 15, vou colocar aqui, 10, 20, 30, vou marcar de vermelho. 30, 40. Então, seria um ponto mais ou menos aqui. Aqui seria o 20, então são 15 segundos à frente do 10, seria um ponto mais ou menos aqui, que seria em torno de 25 segundos. E quando for igual a 40, ele vai ter andado a mesma distância que ele andou
para cá. Mas no caso seria o 30 aqui para frente, né? O meu gráfico não precisa chegar lá no 40, eu só preciso de 2 pontos para fazer a representação do gráfico. E eu vou fazer ele de outra cor, vou fazer do mesmo azul aqui. Que vai ligar. Não consigo riscar reto. Mesmo e aqui por esse negócio do PowerPoint, ele não me dá a possibilidade de escolher puxar a reta entre os 2 pontos. Morre aqui? Não, porque eu sei que ele vai diminuir, ou seja, ele variou de 0 a 30, e daqui para frente ele vai diminuir 60, não é? Ele vai diminuir 60. Então, ele diminuiu, foi até 30, diminuiu de 30 até 0, e aí já diminuiu menos 30. E aqui ele vai diminuir mais menos 30. E aí eu teria a marcação aqui que ele teria uma velocidade de menos 30 nesse trecho. Aqui ele diminuiu 30 e aqui ele diminuiu 30 de novo. Então, houve uma diminuição total de 60 metros por segundo na velocidade. Então, o gráfico seria esse mais esse aqui. Ah, professora, e se eu quisesse fazer 2 diagramas diferentes? Podia? Podia. Posso fazer 2 gráficos desse aqui. Mas a maioria dos problemas, se vocês puderem observar nos livros, eles não fazem gráficos separados se o movimento é de um único objeto. Eles fazem um único diagrama com vários gráficos em um único só. Então, aqui eu teria essa representação. Não vou conseguir fazer ficar melhor, não vou riscar mais, senão vai ficar pior. Perguntas? Professor, e aquele menos 30 ali? Ah, não, deixa. Ah, entendi agora. Professora, se pedisse uma função horária em vez de um gráfico? Se ele Colocaria pedisse aqui. a função horária para o movimento, aí você tem que avaliar, por exemplo, ele vai te dar esse gráfico da velocidade e vai pedir a função horária de cada trecho, é isso? Não, tipo, a função horária de todo o movimento, no caso. Não existe uma função horária para todo o movimento, porque o movimento ele ocorre em etapas diferentes. Existe uma função horária para cada trecho do movimento. Então, se for pedir uma função horária, ele vai pedir uma função horária para cada trecho do movimento. Então, ele vai pedir uma função horária da velocidade para o primeiro. Vamos escrever a função horária do primeiro. Vamos escrever a função horária do segundo. E aí, a gente tem referência para fazer. Por exemplo, se ele tivesse dado só esse gráfico aqui da velocidade que a gente desenhou e pedido cada uma das funções horárias, também seria possível, como aconteceu, né, na atividade de vocês. E aí eu vou fazer a função horária do primeiro, a gente já escreveu aqui, ó. Qual é a função horária do primeiro? Fazendo aqui, a gente descobre a aceleração, né? Se vocês quiserem, eu faço a conta de novo. Mas a gente já sabe que a aceleração é mais 3, porque eu vou ter de 0 a 30 e de 0 a 10. 30 dividido por 10, eu vou ter uma aceleração positiva, porque o meu gráfico é crescente. Se a velocidade inicial aqui é 0, eu tenho aqui a velocidade no instante t igual a 0, beleza, igual a 0. Observa o problema que nós temos aqui, se eu for aqui colocar simplesmente a velocidade inicial como 30, o tempo que eu achei é 15 segundos. Mais 15 segundos substituídos numa função horária não vai me dar a velocidade que esse objeto vai ter. Que se eu substituir, por exemplo, esse ponto aqui, que se eu estou olhando para o gráfico, eu estou vendo que é no 25.
Mas aqui eu achei que é 15, mas por quê? Por conta da análise que a gente fez para escrever o gráfico, de que seria a partir do 10 segundos. Então, a partir do 10 segundos, 15 segundos à frente, ele vai estar com a velocidade nula. Mas se eu olho para esse gráfico, esse ponto aqui é o meu tempo 25. E se eu substituo 25 aqui, eu vou ter um valor diferente de zero. Então, não é uma função que me daria dizer que a função, por exemplo, a função da velocidade 1 é igual a 0 mais 3 vezes t. Beleza, ok, maravilha. E se eu disser que a função da velocidade 2 vai ser igual a 30 menos 2 vezes t, isso é uma mentira. Porque se eu vier aqui no gráfico e substituir esse t por 25, eu vou ter 2 vezes 25, que vai dar 50. 30 menos 50 vai dar o valor de menos 20. Então, qualquer resultado a partir dessa função não representa esse gráfico. Representa outro gráfico que tem este ponto aqui em cima, em t igual a 0. Mas a gente sabe que não é igual a 0, a gente sabe que é 10. Então, eu não posso dizer que a minha velocidade inicial é igual a 30 na função dessa reta, desse gráfico. Então, isso aqui está errado. Como que eu acho a função horária? Para escrever a função horária, eu preciso da posição inicial. E para achar a posição, eu tenho tempo, eu tenho a aceleração e eu tenho o valor da velocidade. Então, eu vou pegar a base da minha função horária, que é essa aqui, e vou substituir com os valores que eu tenho. Então, quais são os valores que eu tenho aqui para essa azul? Eu tenho que a velocidade vai ser 40. 40? Não, desculpa, a louca. Posso escolher qualquer ponto e qualquer valor que ele me deu aqui. Eu posso dizer que a velocidade é 0 quando o tempo vale 25. Eu posso dizer que a velocidade é menos 30 quando o tempo é 40. Eu posso dizer que a velocidade é 30 quando o tempo vale 10. Então, se a velocidade é 30, não sei qual seria a velocidade para este gráfico no instante t igual a 0. Por quê? Onde que estaria a velocidade se t fosse igual a 0? T igual a 0, onde o gráfico corta o eixo. Qual seria esse valor de velocidade inicial aqui se essa reta continuasse? Para cima e para baixo aqui. Então, qual seria esse V0? Menos 2 vezes quanto? 30 é relativo a 10. Então, eu tenho 30, 2 vezes 10, 20, mas está negativo aqui, vou jogar para lá positivo, mais 20, que é igual a V0. Então, aqui eu achei que V0 é igual a 50 metros por segundo para este gráfico. Se este gráfico tivesse começado aqui no eixo, a velocidade inicial para este gráfico com uma inclinação que me dá a aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, ele teria que cortar aqui, ou seja, ter uma velocidade inicial V0, esse aqui, igual a 50. E aí, para escrever a função deste gráfico que tem essa inclinação, eu tenho que fazer V2 igual a 50 menos 2 vezes t. E aí, eu tenho valores reais, valores equivalentes. Ok? Eu acho que é isso. Eu tenho as duas funções escritas. Fiz o gráfico e escrevi a função de cada gráfico. Mais perguntas? Então, a velocidade inicial não tem que ser necessariamente quando o tempo for 0, né? Como assim? Quando a gente estudou o movimento uniforme para a posição C inicial, precisava ser o tempo 0. E aí, no caso, a velocidade.
Você fala de conceito de velocidade inicial. O conceito de velocidade inicial, numa função horária, é aquele valor que se obtém da função quando o tempo é igual a zero. Então, sempre que eu tiver uma função horária, seja ela das posições, seja ela das velocidades, sempre que eu tiver uma função horária, a posição inicial, ela vai ser relativa à posição quando t é igual a zero. Se eu tiver uma função da velocidade, qual será a velocidade inicial? A velocidade quando o tempo for igual a zero, para cada movimento. Porque se você pega aqui, ó, função das posições, S igual a S0 mais V vezes T. Quando que você consegue achar esse valor aqui? Quando isso aqui some, correto? Uhum. Mas quando que isso vai sumir? Quando o tempo for igual a zero. Quando t for igual a zero. Se eu pego essa função aqui, V igual a V0 mais A vezes T. Para achar V0, o que eu preciso fazer? Isso sumir. Isso só vai sumir quando? Quando t for igual a zero. Então, o conceito de velocidade inicial, de posição inicial, é aquela posição na qual o objeto está ou estaria, dependendo do... Aqui você observa que ele estava aqui com velocidade inicial igual a zero. Mas isso aqui, ó, foi um tipo de movimento, com uma aceleração positiva, em que, se eu fizer uma função só para isso aqui, eu não tenho uma função simples que dê conta. Com essa variação de que o meu fator, olha quem determina a inclinação da minha reta, ó. Olha quem determina como que isso aqui muda. A aceleração. Eu não tenho valores iguais. Quando eu falo de uma aceleração escalar média para todo o trajeto, eu estou falando de um valor hipotético. É a mesma coisa de falar assim, eu consigo sair daqui e chegar à Vitória com 3h30, mas o meu pai faz com 5 horas. Por quê? Porque ele para tomar um café em Linhares, aí ele para tomar um café lá em Ibiraçu, e aí ele vai parar em algum outro lugar ainda. Então, qual foi a velocidade média estabelecida aí? Nós percorremos a mesma distância, gastando tempos diferentes. Foi a mesma... Oi? Não, desculpa, pode continuar o raciocínio, depois eu pergunto. Mas assim, se você parar para pensar que eu mantive a mesma velocidade o tempo todo, não. Tinham radares, tinham semáforos, ele parou, eu não parei, mas ele parou. Então, a velocidade média, a velocidade escalar média é o valor associado ao quê? Ao tempo gasto para se percorrer uma distância. Na velocidade média, para aceleração média, é a mesma coisa. Qual foi a variação de velocidade que se teve no intervalo de tempo total? Para um trecho total? Não. De 0 a 40, ele acelerou e freou. Então, teve uma variação de velocidade oscilante. Então, quando você fala dessa perspectiva de aceleração média e velocidade média, ela só é base para que a gente construa o conceito das funções representativas. E aí as análises de funções vão ampliando em análises matemáticas. Aí eu digo, eu vi que o Caio colocou aqui, eu já fiz um bolo e estamos nessa questão ainda. Mas é porque as dúvidas não podem ficar para trás, não é verdade? Então, se não se está entendendo, é porque o quê? Porque existe todo um ferramental matemático que vocês não têm base, que vocês não viram isso no ensino fundamental, isso faz diferença. Por que eu estou apresentando? Porque qualquer questão de concurso, qualquer questão de Enem, que vocês forem fazer, vai partir do pressuposto que você sabe ler e interpretar isso, que você sabe olhar para um gráfico e saber que ele pode representar um movimento. E que cada númerozinho desse do gráfico vai representar um valor associado a uma grandeza física, seja ela velocidade, seja ela posição, seja ela, enfim,
aceleração, seja ela tempo. Então, se fala das funções representativas dos gráficos para que você consiga ter uma variedade de possibilidades de interpretação do movimento. Ah, não, eu prefiro a parte literal, a parte teórica, mas não vão cobrar só dessa forma. Eu também acho muito mais lindo a física como ela é. A física é fenomenológica, é fascinante. Aí você vem para tentar simplificar o negócio e aí você chama a matemática para o jogo, para simplificar, para quantificar, para representar de uma forma mais curta, mais exata, e aí gera essas associações e esses estranhamentos, infelizmente. Mas pode perguntar o que você ia perguntar. Que eu não lembro quem era que estava falando. Eu consegui. É o seguinte, que tipo, quando se tem dois movimentos onde você tem duas velocidades diferentes, né? E aí a questão ela dá o tempo da primeira velocidade, da segunda velocidade e o tempo que você ficou parado para tomar um cafezinho, por exemplo. Agora, quando o exercício pede a velocidade média disso tudo, por que que a gente tem que contar o tempo que a pessoa ficou parada tomando um café? Porque é o tempo gasto total para que o deslocamento fosse terminado. Não foi, não? É a mesma coisa. Eu errei essa questão no questionário porque eu desconsiderei esses 40 minutos lá. Eu falei, é inútil, isso aqui tá só pra bugar a mente. Eu também. Mas não pode Sacanagem. considerar, é a mesma coisa, sabe? Eu saí daqui para Colatina e parei em São Gabriel para tomar um café. Saí de Nova Venécia, posição 0. Fui até Colatina. Não sei quantos quilômetros dá, 150? Sei lá, vamos colocar. Até Colatina tá dando o quê? 70, 80, 100 quilômetros. São Gabriel, desculpa. Daqui São Gabriel dá quantos quilômetros? Quem é de São Gabriel? Me ajuda aí, que eu não... Dá 30 minutos de carro, não, dá o quê? 50 quilômetros daqui a São Gabriel. 50, 60. Ó, daqui a São Gabriel, 50 quilômetros. Saí, posição 0, fui até São Gabriel. Cheguei lá em 30 minutos. Beleza. Andei aqui 50 quilômetros em 30 minutos. Beleza. Só que aí eu parei para tomar um café. Aí eu fiquei 15 minutos tomando café. E aí eu saí de Nova Venécia meio-dia. Cheguei lá meio-dia e meio. Aí eu saí de lá meio-dia e 45. Que horas que eu vou chegar lá em Vitória? Se eu vou Vitória, em Colatina, se eu vou percorrer mais, sei lá, 70 quilômetros, 80 quilômetros, em mais quanto tempo? Mais 1 hora? Percorri em mais 1 hora, mas que horas eu cheguei lá? Cheguei lá, não só o tempo do primeiro trecho, mais o tempo do segundo trecho. Eu cheguei lá 15 minutos depois, porque eu fiquei 15 minutos tomando café. Então, se eu pegar o tempo final, qual vai ser o tempo final? Vai ser com os 15 minutos depois. Eu saí de Nova Venécia, meio-dia. Cheguei a Colatina, sei lá, vamos colocar aí, 1h30. Às 13h42. Quanto tempo foi gasto na viagem? Você só vai tirar os 13h42 das 12 horas. Ah, você gastou 1h e 42 minutos, professora. Beleza, para sair de Nova Venécia e chegar em Colatina. Qual é a distância? 130 quilômetros. Ah, beleza, 130 quilômetros para o quê? 1h e 42. Qual foi a velocidade média? Mas então, por que eu tive que esconder e não considerar o tempo que eu parei para tomar o café? Ele está envolvido no tempo que eu demorei para sair de Nova Venécia e chegar a Colatina. Então, o tempo total gasto e o deslocamento total executado. Então, assim, quando se fala de velocidade média, se fala pensando nisso. É o tempo total mais o deslocamento total. Podia ter parado um monte de lugar. Vou parar ali em São Domingos. Vou parar em São Gabriel, vou parar em São Domingos, vou parar no início lá não sei lá não, no Rei da Linguiça lá, que é chegando antes de Colatina. Então, eu fiz 3 paradas. Se eu fiz 3 paradas, eu tenho que considerar o tempo das 3 paradas para achar a velocidade média. Faz diferença. Entendeu? Entendeu?
Então, vamos lá. Eu vi que teve pedido aqui das 5 e das 6. Vou fazer as 5 e as 6. Mas aí eu preciso colocar ela no bolo, porque na sequência estão as questões que eu não tinha previsto. Deixa eu colocar aqui no slide. Não trava agora não, filho. Por favor. Não trava agora não, meu querido. Muito obrigada. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Questão de números. Acho que pediram as 6 antes das 5. Deixa eu só ver se uma depende muito da outra. Vou pegar a 6 primeiro. A 5 ela é bem grandinha. Essa aqui é a questão de número 6 da lista. Eu vou jogar 5 aqui. Ah, 5 é do verdadeiro ou falso. Cadê? Aqui tá assim. Desce. Vai. Velocidade. Duplicação. Então, vamos lá para 6. Existe alguma dúvida específica na 6 ou são todas as letras A, B e C? Quem pediu lá, que eu não me recordo quem foi. Quem compartilhou o Jamboard aí? Que eu não sei o que é. O que você compartilhou aí no Jamboard? Colocou só os seus colegas, eu não tenho acesso, ou você fez só de alguma coisa? Caio? O Caio tá aí ainda? Tamires, você falou que estava com dificuldade nas 6? Eu quero uma explicação, professora, não é uma dificuldade exata, não, só uma explicação. Ela mesma, né? Aham. Aham. E o Caio tá aí ainda? Ah, você deve ter clicado embaixo aí. Isso é para compartilhamento de ferramentas do Google Meet, né? Eu estava até tentando ver se compartilhando um Jamboard dava para a gente fazer uma lista de chamada, para eu não ter que ficar depois catando quem é da V24 e quem é da V26, já que a gente está fazendo um momento único aqui. E eu acho que entrou alguém depois que eu baixei a lista de presença, se não me engano, foi até o Caio. Mas tá bom.
Vamos lá, então, para a questão de número 6. Então, um corpo inicialmente em repouso, e aí vocês podem ver que se diz que ele está inicialmente em repouso, você já pode considerar que V0 é igual a zero nestes problemas. É submetida a uma aceleração durante 10 segundos. No fim do 10º segundo, a aceleração ela é interrompida e a velocidade mantida constante. E o corpo percorre nos 17 segundos seguintes 680 metros. Então, o que está acontecendo, entendeu? Ou quer que eu desenhe? Não, a professora desenha. O que está acontecendo? Você tem ele está se movendo em uma trajetória retilínea, e aí eu vou começar daqui. Não sei qual é essa posição, porque ele não me diz, mas eu sei que aqui t igual a zero. E ele está parado. V igual a zero. E aí, os primeiros 10 segundos, aí eu vou usar aqui o tempo nessa linha de baixo. Vou marcar aqui, ó, 10 segundos. O movimento dele, aqui, é um movimento retilíneo uniformemente variado, com uma aceleração que eu desconheço. Só que quando chega aqui, no 10º segundo, ó, no fim do 10º segundo, beleza, chegou aqui no 10, estava acelerando até chegar aqui. Ele para de acelerar. Tirei o pé do acelerador e deixei o carro simplesmente ir. E aí, o que acontece? Se não tem aceleração, a velocidade ela é mantida constante. Ou seja, a partir daqui, até chegar aqui, que é 17 segundos seguintes, então aqui seria até chegar no t igual a 27, ele percorreu uma distância de 680 metros com uma velocidade constante. E que velocidade é essa? A mesma velocidade que ele chegou no final do 10º segundo. Vocês conseguem entender o que está acontecendo? Estava parado. Acelerou, atingiu uma velocidade V. E aí... Constante, então o movimento é uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Se ela é constante, daqui até aqui, a velocidade não muda. E se ela não muda, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quanto que vai ser a velocidade nesse trecho? A velocidade nesse trecho vai ser 680 dividido por 17. Que dá quanto? A assessoria da calculadora, cadê? Dá 40? Então, a velocidade é igual a 40 metros por segundo aqui. Então, ele pergunta na letra A, qual foi a velocidade atingida pelo corpo? A velocidade atingida pelo corpo é V. E que V é esse? É a mesma velocidade com que ele se movimentou a partir dali. E quanto que foi? 40, porque ele percorreu 680 metros em 17 segundos. Então, qual foi a velocidade atingida? Na letra A, V igual a 40 metros por segundo. E aí, com base nisso, e sabendo que a velocidade inicial é igual a zero, porque ele estava em repouso, eu respondo a letra B, que me pergunta qual é essa aceleração nesse primeiro trecho. Porque é essa aceleração que fez ele sair de zero e chegar a 40 em 10 segundos.
E aí eu faço a aceleração, que é ΔV sobre ΔT. A aceleração é 40 menos 0, dividido por 10 menos 0. A aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. E aí eu acho a aceleração. E aí a letra C... Professora, Oi. mas para descobrir a aceleração, não seria a velocidade dividida pelo tempo, mas aí seria 40 dividido por 27? Não seria Não. A aceleração, ela não existe daqui para frente. A aceleração, ela é interrompida no fim do 12º. Então, a aceleração só existe enquanto existe um movimento uniformemente variado. Então, ela só existe aqui. E se ela só existe aqui, não precisa ser toda, não. Daqui para frente não é movimento variado, não tem o que considerar. Ele está em movimento uniforme. A aceleração aqui é igual a 0. Se quisesse em todo o percurso, aí falaria a aceleração média do corpo ao final do 27º segundo, ou de 0 a 27 segundos. Aí você teria que usar o tempo total, mesmo sabendo que a aceleração aqui, ó, ela é igual a 0. Aqui eu já sei que a aceleração é igual a 0. Por quê? Porque o movimento, ele é uniforme. Então, eu não preciso considerar, não, o tempo total. Ele só considera aqui. Aqui ele pede a distância percorrida. Ele me deu a distância percorrida de 10 a 27 segundos. Mas ele quer qual foi a distância que ele percorreu nos 10 primeiros segundos, enquanto o movimento ele era retilíneo uniformemente variado. Vou fazer no próximo para escrever com menos emulação aqui. Então, ele quer saber a distância percorrida. Eu sei que ele vai percorrer uma distância, porque se ele estava parado e começou a se movimentar com uma aceleração, que eu já sei que é igual a 40 metros por segundo ao quadrado, e que ele saiu de uma velocidade de V0 igual a 0, e foi a uma velocidade de V igual a 40 metros por segundo, qual foi o deslocamento nesse intervalo? Se t igual a 10 segundos. Aí eu posso resolver de duas formas. Eu posso resolver usando o tempo 10 segundos, já que ele é dado, né? E aí eu escrevo S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Posso usar essa função para resolver e achar o deslocamento. E aí, como que eu faço isso? Bom, esse S0, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade para encontrar o ΔS, né? Já que ele quer o deslocamento. S menos S0. Isso aqui vai me dar ΔS. Quem vai sobrar desse lado da igualdade? V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado, sobre 2. E aí eu tenho que ΔS vai ser igual a V0, que é 0, vezes o tempo, que é 10, mais a aceleração, que vale 4, vezes o tempo, que é 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, ΔS vai ser igual a... Professora, Oi. ali na aceleração você colocou 40 metros por segundo. Oh, obrigada. Foi erro técnico. Pronto. Muito obrigada. É 4, que a gente encontrou antes. É isso mesmo, né? 4, isso mesmo. 0 vezes 10, 0, mais 4 dividido por 2, sobra 2. 2 que multiplica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 100, 200.
Então, houve um deslocamento ΔS de 200 metros. Posso resolver assim. Ou eu posso utilizar a outra função, que é a função de Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Quem é V? 40. Então, eu tenho 40 ao quadrado, que vai ser igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes delta S. 40 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 2 zeros, que vai ser igual a 0 mais 8 vezes delta S. 600 é igual a 8 vezes delta S. 1.600 dividido por 8 é igual a delta S. Delta S é igual a 200 metros. Eu estou fazendo detalhadinho, assim, passo a passo e tal, para que vocês acompanhem, tá? Se tiver muito, não, professora, não precisa fazer detalhadinho, assim, não, a gente pode prosseguir. Tá bom? Não sei se eu te ajudei, Tamires, se ficou mais claro para você. Entendi, professora. Obrigada. Por nada. Então, vamos avançar, então, para 5? Pode ser. Beleza, então. A questão de número 5. Uma avenida retilínea, um automóvel parte do repouso ao abrir o sinal de um semáforo. Ele atinge a velocidade de 72 km por hora 10 segundos após a sua arrancada. Essa velocidade é mantida constante durante 20 segundos. Sendo que, em seguida, o motorista deve frear com uma desaceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado, parando o carro em 5 segundos devido a um outro semáforo com sinal vermelho. Os trechos com velocidades variáveis uniformemente, considerando, marque V ou F e justifique a sua resposta. Então, vamos tentar desenhar aqui o que aconteceu, né? Eu tenho uma trajetória retilínea, faz de conta que é, e aí eu tenho um automóvel que está parado aqui, né? V igual a 0. E aí, o que acontece? Em T igual a 0. Ele acelera 10 segundos. Então, quando chega aqui, T igual a 10 segundos, a sua velocidade é 72 km por hora. Nesse ponto aqui. E ele continua se movendo para lá. E aí, o que acontece? Ele tira o pé do acelerador e mantém sua velocidade constante. Não acelera mais. Por 20 segundos. Então, T10 mais 20 segundos, ele vai estar aqui na frente, que seja, né? Eu vou só fazer aqui fora de escala. Então, T, a velocidade é mantida constante durante 20 segundos. Então, aqui é T igual a 30 segundos e a velocidade continua sendo 72 km por hora. E aí, o que acontece? Ele freia. Então, aqui, a aceleração é positiva. Eu não sei qual é, mas eu consigo descobrir. E aqui ele começa a frear, mas ele tem essa velocidade e a aceleração dele é freada, mas tem módulo 4 metros por segundo ao quadrado. E aí, quando chega aqui, em T igual a 35 segundos, a velocidade dele é igual a 0 de novo, porque ele consegue parar.
É isso que aconteceu. Então, aqui, eu tenho uma função da velocidade, que é uma velocidade com uma aceleração positiva, nesse trecho 1. Aqui, a minha velocidade permanece constante e a minha aceleração é igual a zero, porque permanece constante, o movimento é retilíneo uniforme. Eu não tenho função para a velocidade, mas eu tenho função para o deslocamento, caso seja necessário. E aqui na frente eu tenho uma outra função para a velocidade, porque está freando, é um comportamento diferente, então eu tenho uma outra função. Se fosse se fosse ter um gráfico da velocidade, por exemplo, você teria um gráfico assim. Ele pede gráfico? Não, você teria um gráfico mais ou menos assim. Vou fazer só ele rabiscado aqui. Se é de 0, você teria um gráfico crescente, até atingir a velocidade de 72. Quando chegou aqui, ficou, aí você vai ver que aqui deu 10 segundos. Aí até chegar no 30, ficou a mesma. Aí o gráfico ia ser uma reta assim. E aí depois ele freia. Daqui para frente, você vai ter um gráfico que é assim. Chegando no 0 aqui de velocidade, né? Em 35. Então, esse seria o gráfico total desse movimento aqui, ó. Aumentou a velocidade até 32, crescente. Permaneceu, paralelo. Freou, decrescente. Então, eu tenho 3 etapas, onde isso aqui tem a aceleração igual a 0, isso aqui tem a aceleração maior que 0, e isso aqui tem a aceleração menor que 0, se fosse para esboçar um gráfico desse movimento todo. Mas foi isso que aconteceu. Então, vamos lá. Podemos dizer que inicialmente o movimento é acelerado e que a velocidade inicial do automóvel é de 20 metros por segundo? Podemos? Verdadeiro ou falso? Me ajuda aí. Estamos numa aula, eu quero respostas. Ninguém? Falso. É falso. Por que é falso? Porque Porque a velocidade inicial é igual a zero. Muito bem, porque a velocidade inicial é igual a 0. Ele estava em repouso. O movimento é acelerado, porém, a velocidade inicial é igual a 0. Muito bom. O deslocamento do automóvel de um semáforo a outro é de 500 metros. Aí eu consigo simplesmente resolver olhando para o problema? Não, eu preciso fazer conta, porque ele quer saber o deslocamento total. Deixa eu só colocar uma página em branco para a gente fazer uns rascunhos aqui, que eu não previ que teria isso. Só coloquei as páginas cheias. Novo slide. Então, vamos lá achar o deslocamento. Então, para achar o deslocamento total de um semáforo a outro, eu tenho um semáforo verde aqui, no comecinho, e tenho um semáforo vermelho aqui, ao final de 35 segundos. Correto? E aí? Como que eu acho o deslocamento total? Se eu considero esse referencial aqui, o início das posições, eu tenho que achar o deslocamento até esse ponto, que eu tenho um movimento que é acelerado. Tenho que achar o deslocamento nesses 20 segundos com a velocidade de 72 km por hora, que não muda. E tenho depois que achar o deslocamento neste outro aqui, ó. Fica muito mais simples fazer por Torricelli, porque ele já me dá os deslocamentos. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que a velocidade inicial é igual a 0, e se atinge uma velocidade v igual a 72 km por hora, que eu vou dividir por 3,6
para que eu tenha ela em metros por segundo, porque o tempo está dado em metros por segundo. E aí eu já achei a velocidade. Então, o que que eu tenho? Eu tenho de 0 a 10 segundos. Um movimento acelerado, mas eu não sei quanto que vale a aceleração. Então, eu tenho que a aceleração, ela vai ser dada a aceleração vai ser dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Essa aceleração vai ser dada por 20 menos 0 dividido por 10 menos 0, que vai ter igual a 20 por 10, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu uso Torricelli, eu sei que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, 1. Quem é V? 20. Quem é V0? 0. Mais 2 vezes A, que eu já achei que vale 2, delta S1. Então, eu sei que 400 é igual a 4 vezes delta S1, que me dá delta S1 igual a 400 dividido por 4, que é igual a 100 metros. No trecho. Oi? Também poderia fazer a função horária do espaço, né? Poderia. E aí eu teria que usar o tempo, né? Que aí você teria S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E aí você vai saber que se a posição inicial vai ser igual a 0, ou você vai trazer o S0 para cá, né? Porque ele está querendo saber de deslocamento. Você vai fazer S menos S0 igual a V0, que vale 0, vezes 10, mais 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2. Aí simplificaria aqui. E aí eu sei que delta S vai ser igual a 100 metros, né? Porque 0 vezes 10 é 0. E 2 dividido por 2 dá 1. Acharia também. Tranquilo. Funcionaria. E aí agora a gente vai fazer o movimento uniforme, né? Voltando lá, o segundo trecho. A velocidade permanece constante, igual a 20 metros por segundo, durante 20 segundos. E aí, eu tenho no meu movimento retilíneo uniforme que a velocidade é 20 metros por segundo durante um ΔT de 20 segundos. Então, qual seria o meu deslocamento, que eu vou chamar de ΔS2? Se V é igual a ΔS sobre ΔT, 20 é igual a ΔS dividido por ΔT, que vale 20. Isso implica um ΔS2 de 400 metros. Já sei que é falsa, porque aqui já deu 400, sem que eu calculasse, já deu 500, desculpe, sem que eu calculasse o ΔS3. Quem é o ΔS3? É esse ΔS aqui, ó. Que ele está desacelerando com a aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado durante 5 segundos. E ele para. Posso usar tanto a função da velocidade da posição, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais A T ao quadrado sobre 2, que aí eu teria S menos S0, que seria igual ao quê? Quem é V0? V0 para essa aceleração, aí a gente volta lá. Ó. Quem é a velocidade inicial para ele quando ele começou a frear nesse trecho? Em 5 segundos ele parou, mas em 5 segundos após esse momento. Então, a velocidade é essa que ele estava aqui. E aí vai ser 20 vezes o quê? Que tempo é aquele lá?
Aí eu vou colocar aquele tempo lá. Que tempo é esse? Como se eu coloquei esse 20 aqui a partir daquele ponto, esse t é 5. Menos 4 vezes 5 ao quadrado sobre 2. Tudo uma questão de referencial aqui. Então, eu teria delta S3 igual a 20 vezes 5, 100. Menos, vou simplificar aqui, que aí vai sobrar 2 aqui. 2 vezes 5 ao quadrado, que é 25, que dá 50. Delta S3 seria igual a 50 metros. Se eu fizesse por Torricelli, dava o mesmo resultado, professora? Dava. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Quem é V? 0, porque ele parou. Quem é V0? 20, que é a velocidade que ele estava no momento em que ele começou a frear com essa aceleração. Delta S3. Então, aqui eu tenho 0, que é igual a 400, menos 2 vezes 4, 8, delta S3. Delta S3 é igual a 400 dividido por 8, que é igual a 50 metros. Então, o deslocamento total aqui não seria 500, mas sim 550 metros. É falsa. A função horária das posições do automóvel pode ser escrita como S igual a 20 vezes T mais 4T ao quadrado. Eu posso escrever essa função aqui? Conhecendo o movimento como um movimento que posso dizer que essa é a função que descreve o movimento dele? Não, porque essa não é uma aceleração que descreve a aceleração deste corpo, porque ele passa por diferentes etapas. Então, aqui, não posso descrever a função horária das posições deste automóvel como uma única função. Não nesse sentido. Não existe uma função única que descreva o movimento deste automóvel com as características que ele possui. No instante t igual a 8 segundos, o automóvel passará pela posição 128 metros. Como que eu faço isso? Bom, no instante t igual a 8 segundos, eu ainda estou dentro dos primeiros 10 segundos. Eu ainda estou dentro do meu primeiro deslocamento, correto? Sim. Que é de 0 a 10 segundos. Mas nós percebemos e calculamos aqui que o meu delta S1 foi de 100 metros. Então, é possível que em t igual a 8 segundos ele esteja na posição 128 metros? Não é possível. Então, aqui, não é possível. Se em t igual a 10 segundos, o móvel está em S igual a 100 metros, até porque ele não me dá um referencial, outro referencial, então é falso. Ele não pode estar em 128 em 8 segundos. A primeira parte do movimento do automóvel, a sua função da velocidade é dada por V igual a 0 mais 2 vezes t. E na segunda parte, por V igual a 20 menos 4 vezes t. Faz sentido? Então, é falso, 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 né? É falso, 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 falso. Então, pelo que nós vimos aqui, na primeira parte,
ele parte do repouso com velocidade inicial igual a zero, calculamos a aceleração, que vale 2 metros por segundo ao quadrado, e ele atinge uma velocidade aqui, não. Pronto. A primeira parte pode ser escrita como V1, considerando que V é igual a V0 mais A vezes T. Quem é V0? Zero. Quem é a aceleração? Mais 2 vezes T. Então, a primeira parte, ok. Já na segunda parte, ele está desacelerando. A aceleração é menos 4. Ok. A sua velocidade inicial, a partir daqui, é 20. É isso? Então, nessa segunda parte, eu poderia descrever a função horária como essa? Lembrando que eu não estou analisando a inclinação gráfica. Mas se eu colocar 35 aqui, eu descrevo o movimento como um todo? Eu só descrevo o movimento a partir daqui. Professora, essa eu coloquei como verdadeira. Mas faz sentido para você ela ser verdadeira? Bom, comparando com a fórmula e com o gráfico, foi dando certo. Mas pode ser que você me corrija e esteja errado. Eu não sei Mas se faz eu errei. sentido. A partir daqui, ele com uma velocidade inicial, ele está dizendo que a velocidade inicial é 20, correto? Sim, Mas para essa aceleração, a velocidade inicial foi 20, não foi? a aceleração foi 20? Não, para esta aceleração, que é uma desaceleração, a velocidade inicial foi 20, correto? Sim, Você vai achar t igual a 5 se você colocar a velocidade aqui igual a zero, correto? sim. E foi o que aconteceu? Não, Foi o que aconteceu? Não foi? não. Não? E aí me digam. Quero que vocês pensem comigo. Faz jus ao que se descreveu do movimento? Ele está falando de outra parte do movimento, não tá? Essa outra parte do movimento que é essa. A velocidade pode ser descrita por essa função? É isso que ele está querendo que você me diga que se é verdade ou mentira. Se eu fosse analisar essa parte do movimento, aqui, eu poderia escrever aquela função horária? Aí eu quero que vocês me digam. Porque se eu colocar 35 ali, no lugar do t, eu não vou achar a velocidade igual a zero, correto? Mas eu não estou falando do movimento como um todo. Eu estou falando daquela parte do movimento. Ele está dizendo, a primeira parte do movimento tem essa função da velocidade. A segunda parte do movimento tem aquela outra função. Faz sentido para vocês dizer que essa segunda função, ela é válida para o que está acontecendo no movimento? Começar a invocar espírito, vou fazer igual a Meire. Deixa eu pegar na lista aqui, quem que eu vou perguntar? Não entendi o que você colocou aqui no chat, Evelyn. A questão que você fez na aula de aceleração, escalar média, representação gráfica. Aham. Eu acho que eu já assisti umas 3 vezes, mas aquele exemplo não fez sentido para mim. Tá. Não lembro qual agora. E esse exercício que você está perguntando, eu também não cheguei nessa parte ainda.
Eu não lembro qual foi o exercício que eu resolvi lá naquela aula. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Mas aí eu quero que vocês me digam isso aí. Faz sentido dizer que para aquela parte do movimento, V seria igual a 20 menos 4 vezes T? Ele seria fiel ao movimento? Seria fiel ao que aconteceu naquela parte do movimento? Que o enunciado me diz que acontece? Ele diz que ele tem sua velocidade indo de 20 até 0, com uma desaceleração de menos 4 metros por segundo, em 5 segundos. Então, faz sentido representar aquele trecho daquela forma? Lembrando que não existe uma representação, não existe um gráfico que a gente está estudando e está respondendo ao gráfico. Isso aqui foi uma representação do que foi fornecido. Ele deu, assim, trechos, ó. 10 segundos isso aconteceu, foi mantido constante aqui, 5 segundos isso aconteceu. Se eu fosse representar um gráfico, seria disso aqui, porque eu estou falando do mesmo automóvel indo na sequência. Mas, se eu peço um gráfico se eu peço a função horária dando este gráfico com 35 aqui, e peço a função da velocidade desse trecho, com essa inclinação, não seria aquela função que, para que em 35 eu tenha 0, eu não posso ter uma velocidade inicial igual a menos 20, que seria uma velocidade quando t 0 é igual a 0. Então, se a gente analisa essa função representativa, considerando o movimento como um todo, ela não pode ser a função desse final do movimento. Não pode, porque não é só isso que está acontecendo. Eu dizer que essa função representa essa outra parte do movimento seria dizer que a velocidade dele se anularia quando t era igual a 5 segundos. E é isso que acontece? Quando t é igual a 5 segundos, a velocidade dele se anula? Nesse movimento como um todo? Não. Mas, quando t é igual a 5 segundos, no movimento como um todo, ele ainda está na primeira parte do movimento. Ele nem chegou a desacelerar. Então, tem que se analisar por perspectiva. Dentro do que o problema me oferece, a segunda parte do movimento pode ser descrita por essa função? Aí eu quero que vocês me deem a resposta sincera de vocês. Se ninguém responder, eu vou começar a invocar espírito aqui, hein? Beleza. Eu vou finalizar. Isso aqui foram as que vocês pediram, né? Eu vou gravar, vou dar sequência gravando os outros exercícios que eu tinha proposto aqui para a aula de hoje e deixo gravado junto. Ou eu separo, né, para não ficar muito grande, que já vai ficar uma gravação lá de um pouco mais de 1 hora, ficar 1 hora, uns 48 minutos. Professora, você podia tirar uma dúvida da 10? Claro. Aí eu vou só finalizar isso aqui, só para não deixar em aberto, né? Antes de eu falar da 10 para você. Se eu analiso a perspectiva só da segunda parte do movimento, considerando o que o problema me deu, que me deu o tempo de 5 segundos associado ao gráfico parando, se eu pego só essa parte aqui, eu vou analisar considerando o que seria essa aceleração média. Então, se eu pego essa relação, seria a minha variação de tempo associado, né? Então, eu teria que dizer, para considerar nessa função, que o meu referencial não está em t igual a 30, que o meu referencial aqui teria zerado. Aí eu posso usar isso aqui. Posso usar essa função. Agora, se eu avalio a função como um todo, eu não posso dizer que essa função descreve. E aí, então, é um problema, por exemplo, passível de recurso se ele tiver em
em um, por exemplo, como ele não te deu um gráfico, como ele não traz a perspectiva do exemplo do movimento como um todo, ele não pode te dizer que isso aqui é verdadeiro e também não te dizer que isso aqui é falso, porque o movimento ele acontece de uma maneira completa. Então, seria o tipo de questão que, dependendo da análise, poderia ser verdadeira, se fosse análises parciais, só com o trecho estudado, que é esse aqui, e falso, que na minha concepção é falso, porque eu não posso dizer que isso aqui descreve a função a função horária, não é uma função horária que descreveria a segunda parte do movimento, porque esse tempo aqui não é 5 segundos, na verdade, 35 segundos após o início do estudo. Então, a minha concepção, está como falsa. Mas, é um tipo de problema que se você for buscar na internet, ele é um problema de internet, você vai ver uma análise dele como correta, porque se analisou cada trecho como se fosse um movimento completamente separado e completamente diferente. Professora, Oi. a gente tem aula de química daqui 5 minutos. Vocês são a B26 também? É a V26 e a V24, creio que são juntas. Tudo bem. Não tem problema. Eu vou tirar a dúvida da 10, quem quiser sair, pode ficar à vontade, tá? Para se preparar para a aula. Eu vou só esclarecer a dúvida na 10 que me pediram, e eu vou continuar aqui, eu sozinha, gravando o resto dos exemplos para deixar lá para vocês. Tá bom? Um abraço para vocês, boa aula de Química. E qualquer coisa me chama lá no Telegram ou fala com a Bárbara. Bárbara ajuda vocês, com certeza. Tchau. Professora. Beijos. Tchau, professora. E até a próxima. Quem foi que falou? A Alana que tinha pedido a 10, né, Alana? Professora, só uma aqui. De onde que você tirou Da onde que veio esse 20 aqui na segunda função? Da última. Qual? Aqui? É, isso. Esse 20 aqui. Que eu acho que não peguei. Esse 20 aqui, ele vem por quê? Porque o movimento, ele vai de 0 a 20 em 10 segundos. Ó, ele vai de 0 a 72 km por hora, que dá 72 dividido por 3. Travou aí também? Travou. Sim. Oxente. Professora? Coitada, a gente, ela deve estar falando sozinha. Eu voltei, vocês estão aí? Sim. Travou. Fica travado, professora. Fiquei com a cara ruim, vocês tiraram o print, não, da minha cara, falando assim? Não. Eu tinha pensado nisso. Ai, mentira, que vocês não tiraram o print para me mostrar como é que ficou. Mas olha só, eu tava falando, não sei até onde você me ouviu, né? Minha conexão caiu aqui. Você começou a falar 72, aí você ia falar por 36. Ainda parou aqui? Eu fiquei falando 10 minutos depois à toa. Então, você tem 72 km por hora aqui no começo, correto? Sim. Que ele estava parado, acelera até 72 km por hora em 10 segundos. Então, eu transformei 72 km por hora dividido por 3,6 para dar metro por segundo, porque o meu tempo está em segundo. Ah, tá. Nossa. Dividir, porque eu não posso trabalhar com quilômetro por hora e metro e segundo aqui, ó, tem que transformar as unidades. Ah, tá. Aí virou 20. E tá aqui, ó, fiz aqui, ó. Dividi e virou 20 metros por segundo. Aí eu usei esse 20 para achar a aceleração que vale 2. Aí aqui a primeira ficou V igual a 0 mais 2 vezes T. Uhum. Por isso. Entendi. Então, ok. Agora, a última tá errada. Tá bom? Tá bom.
Mas o que, eu não lembro qual que era 10 agora. Alana, você está aí ainda? Você vai querer ouvi-la? Então, vamos lá. A questão de número 10 fala que no livreto fornecido por um fabricante... essa é bonita. Essa é bonita. Eu vou até copiar ela toda para tentar botar lá. Porque essa aqui, ela traz uma perspectiva de estudo que o movimento como um movimento real, em que você não tem uma aceleração constante, no fim das contas. Você não tem uma aceleração, por exemplo, do carro constante, a mesma, durante todo o tempo. Você começa a pisar no acelerador, e aí você tem a aceleração que está indo de 0 a um outro valor qualquer. E não uma aceleração escalar média. Não foi, não? Ai, cadê meu negócio? Ele não copiou. Aí você não tem uma aceleração escalar média. Eu vou recortar, que fica mais fácil. Essa aqui. Então, você tem aqui esse gráfico, você está vendo que ele tem uma parábola aqui, né? Ele é um gráfico de posição em função do tempo. Parábola. E aí, ele está indo do repouso até 180 km por hora, que é 30 metros por segundo, em 10 segundos. Só que isso aqui não me dá uma aceleração que é uma aceleração variável. Esse é o manual do fabricante de um automóvel, que fala, não, esse automóvel tem um motor potente, ele vai de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Você consegue acelerar ele nesse intervalo. Então, assim, você não tem uma aceleração... ele não me dá uma aceleração média, ele só dá essa variação da velocidade, de 0 a 108. Isso aqui seria o comportamento gráfico dessa situação. Entretanto, seu movimento não é uniformemente variado, tá vendo aqui? Ele diz que ele não é uniformemente variado. Por quê? Porque os deslocamentos não serão iguais. Por exemplo, a aceleração dele não é a mesma do começo ao fim. Eu não posso dizer que a aceleração dele... Eu estou fazendo isso direto, né? Eu não posso dizer que a aceleração dele vai ser, no caso, 30 menos 0, que é o 108 dividido por 3,6, né? 108 dividido por 3,6, ele já me deu que vale 30. Em 10 segundos, que vai dar aqui 3 metros por segundo ao quadrado. Eu não posso dizer que essa é a aceleração dele do começo ao fim dos 10 segundos, porque ele diz que o movimento não é uniformemente variado. Então, eu comecei a pisar no acelerador, a minha aceleração vai de 0,1, 0,5, 1,5, 2, e assim avançando até chegar no final e eu conseguir atingir essa velocidade. Então, eu tenho um movimento que é variado e não uniformemente variado. A aceleração não é constante de um carro. Ela é alterada. Mas aí, suponha que você queira fazer o mesmo carro passar do repouso a essa velocidade em 10 segundos. Mas agora com aceleração constante. Ele só contou a historinha de como é, na verdade, um carro. Eu consigo, dependendo do motor, fazer de 0 a 100 em 5 segundos, em 8 segundos, em 10 segundos, porém, não é um movimento uniformemente variado com a aceleração constante. Mas se fosse nessas condições, qual seria a aceleração escalar média? A gente já calculou, né?
Se fosse, a aceleração escalar média seria de 3 metros por segundo ao quadrado. E qual seria o deslocamento? Então, ele contou uma historinha e colocou um gráfico para representar a historinha. Isso, ó. Mas aí, eu não posso dizer que o deslocamento é esse. Não sei? Não sei. Então, como que eu acho deslocamento? Eu tenho tempo? Tenho. Eu tenho velocidade inicial? Tenho. Posso usar a função das posições, já que eu achei a média, que ele pediu para eu considerar como se fosse, ou eu posso usar a Torricelli, V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Aqui eu vou dizer que S menos S0 é igual a 0 vezes 10 mais 3 sobre 2 vezes 10 ao quadrado. Então, delta S vai ser igual a 0 mais 150, né? Aqui vai dar 10 ao quadrado, 100, e aqui vai dar 1,5. Delta S igual a 150 metros. Se eu fizer aqui, mesma coisa. 30 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 3, vezes delta S. Então, 30 ao quadrado dá 900, que vai ser igual a 2 vezes 3, 6. Então, eu vou escrever 9. 6 vezes delta S. Delta S é 900 dividido por 6, que é igual a 150 metros. Então, ele traz só a historinha para contar como é na verdade e pede para você considerar como se fosse um movimento com aceleração constante. E se a aceleração é constante, eu uso a equação da aceleração média e posso usar todas as funções relacionadas da posição, de Torricelli e da velocidade. Se eu quisesse escrever a função da velocidade dele, seria 0 mais 3 vezes t. Posso usar? Professora, por que que no 10 ele está negativo? Como é que tá negativo? É 0 menos 10, que deu 0. Onde que deu 0 vezes 10? Aqui é menos não, aqui é multiplicado. Porque eu tinha feito já, só que aí a minha dúvida estava certa. Só que a minha deu 160. Porque ficou 150 mais os 10. Que 10? Esses 10, porque em cima na conta, você não tem que somar S0 mais V. Não, você soma S0 mais V0 vezes T. O T vale 10. Mais o V0 vale 0. Então, é 0 vezes 10 dá 0. Não? Você está entendendo como que funciona? Como é que a gente faz a operação matemática? Primeiro eu faço multiplicação e divisão, depois eu faço soma e subtração, correto? Na verdade, eu faço primeiro potência e radical, depois eu faço multiplicação e divisão, depois, por último, eu faço a soma e a subtração. Então, quando eu passei aqui o S0 para o outro lado da igualdade, ó, aí virou o delta S. Quem sobrou do lado de cada igualdade? Quem sobrou do lado de cada igualdade foi o V0 vezes o T. Só que o V0 vale 0, que está multiplicando o T, que vale 10. Então, 0 vezes 10 é 0. Mais A, que vale 3, vezes 10 ao quadrado. Então, primeiro eu vou fazer o 10 ao quadrado, que vai dar 100. Aí eu vou multiplicar por 3, que vai dar 300. 300 dividido por 2, 150. Então, muita gente erra nisso, por fazer a soma antes de fazer a multiplicação. Não posso. Sempre eu tenho que multiplicar o que eu tiver que multiplicar primeiro e dividir o que eu tiver que dividir primeiro, para só, por último, somar e subtrair. Dá 150. Tá bom? Entendi, professora. Obrigada. Por nada.
Mas é um erro muito, mas muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Tá bom? Não vou tomar mais vocês, o tempo vai para a aula da professora de Química, ela deve estar esperando vocês. Vou continuar, vou terminar de gravar os outros exemplos, que são exemplos do livro, e não da lista, tá? E eu publico agora lá o gabarito da lista para vocês. Ok? Boa aula. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, por nada.